A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estão todos animados? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu abrir aqui. Hoje meu tablet não estava carregado, vacilamos com a bateria dele, mas está aqui a organização, cronograma de hoje, daquilo que Deus colocou no nosso coração. E aí, que bom estar aqui com vocês, muito bom mesmo. Sempre eu digo que é uma responsabilidade muito grande quando você é incumbido de ministrar o Evangelho, de levar a palavra de Deus. Deus colocou algo, o Espírito Santo despertou algo no meu coração, que eu acredito que seja um dos pontos talvez mais relevantes ao longo da nossa vida. A minha oração é que isso sirva como uma baliza para você, que isso possa balizar a sua vida, colocar você, de repente, numa condição, numa posição melhor, para você viver tudo aquilo que o Senhor tem para você, até porque passa por isso. Você sabe que o Evangelho, ele significa boas novas, amém? Jesus, ele veio para trazer boas notícias. Olha que interessante, olha que bacana isso, olha que sensacional. Heraldo, olha que sensacional. Você está tocando muito, hein, meu irmão? Você não está fraco não, hein? Sensacional o Heraldo tocando esse teclado. E o Evangelho significa boas novas. O Evangelho significa o amor de Deus para com você, para comigo. O Evangelho significa o amor de Deus para com a humanidade. O amor de Deus, ele se revela através da pessoa de Cristo, amém? Se revela através da maravilhosa pessoa de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa, você não precisa verbalizar, responde para você aí no seu coração. Eu espero que você fique muito atento, porque isso aqui pode ser de fato algo que você possa ter um destino e um futuro diferente. Vocês estão com frio, pessoal? Tá tudo bem? Se qualquer coisa a gente aumenta um pouquinho a temperatura, tá? Eu gosto muito do ar-condicionado. Paulo gosta mais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa indecisa? Você tem facilidade para tomar decisões na sua vida? Analisa aí, vai, alguns segundinhos. Ou você é uma pessoa muito decidida? Você tem uma facilidade absurda de tomar decisão? Você tem velocidade de decisão? Você decide com facilidade as coisas? Ou não, é ao contrário, o antônimo disso. Você é uma pessoa muito indecisa. Pergunta, preciso fazer isso para você hoje. Te faço outra pergunta. No que você baseia, no que você se baseia para tomar decisões? Qual é o parâmetro para uma grande decisão na sua vida? No que você se pauta? Onde que você coloca ali? Qual que é a plataforma que você trabalha? Onde que você, para eu tomar uma grande decisão, eu não negocio isso, não negocio aquilo, não negocio isso, não negocio aquilo. Eu não sei se você percebeu, mas você hoje é o resultado das suas escolhas e das suas decisões. O que te trouxe até aqui foram suas escolhas, amém? Não sei se você está feliz com isso. Não, Tiago, olha, poderia estar melhor. Eu tenho coisa aí que eu decidi que eu não gostaria de ter decidido, não. Ou de repente você fala, não, Tiago, olha, ultimamente eu tenho tomado decisões assim extraordinárias, sensacionais, tenho acertado. Como que você sabe que você tomou uma decisão acertada?
Como que você sabe que você tomou uma decisão acertada? Pelos resultados. Ok? Não sei como estão os seus resultados hoje. O Evangelho é um Evangelho de resultado. Ou Jesus não veio trazer resultado? A decisão dele, a decisão do Pai trouxe um resultado. Um dos resultados é você aqui, amém? Deus decidiu. Você acha que Deus não decide? Ele já decidiu te escolher antes da fundação do mundo. Ele já decidiu liberar o amor dele através de Cristo. Foi uma decisão Jesus vir, amém? Então Deus é um Deus de decisão. Minha última pergunta: qual tem sido a qualidade das suas decisões? Querido, olha só, presta atenção. Jesus, ele decidiu chamar 12 homens, amém? Jesus, ele decidiu chamar 12 homens. Esses 12 homens decidiram corresponder com o seu chamado. Esses 12 homens de alguma maneira decidiram boas escolhas, de repente escolhas não tão acertadas. Mas o que eu quero trazer para você aqui é uma dúvida que muitas vezes surge na vida do cristão: como decidir em alinhamento com a vontade de Deus? Deus erra? Deus erra? Então, entendemos que existe a possibilidade de errarmos menos, talvez. Você não tem que ser perfeito. Deus não cobra de você perfeição. Não é seja perfeito assim como eu sou perfeito. Não. Sede santos assim como eu sou santo. A perfeição só na glória. Até Jesus voltar, a obra vai estar rolando, amém? Não seremos perfeitos aqui, até porque estamos num corpo de carne, temos emoções, temos sentimentos, nos entristecemos às vezes, nos irritamos. Talvez hoje você esteja num dia muito triste, talvez hoje você esteja num dia muito alegre, talvez hoje você esteja num momento maravilhoso da sua vida, talvez hoje você não esteja num momento maravilhoso da sua vida. Mas tudo cai em decisão. Tudo cai em decisão. A palavra de Deus fala que nós somos 3: espírito, alma e corpo. Amém? A ordem é essa. O apóstolo Paulo, ele não fala corpo, alma e espírito. Ele fala espírito, alma e corpo. Nós precisamos entender, quando nós estamos lendo, meditando na palavra, nós precisamos entender que em alguns momentos o Espírito de Deus é citado. Normalmente vem com uma letra E maiúscula, ou letra E maiúscula. E quando se fala do Espírito do homem, nosso Espírito, com E minúsculo. Nós temos que ter o discernimento da palavra. Uma das maiores dificuldades hoje, eu acredito, em algum momento, para você tomar a decisão, é que às vezes você não sabe se é a voz de Deus, ou se é a voz do homem, ou se é o seu coração falando, ou se são suas emoções prevalecendo naquela decisão. Mas existe um caminho, e eu quero poder compartilhar esse caminho com você hoje, para você melhorar talvez as suas decisões, ou tomar as suas melhores decisões. A sua palavra, ou a Bíblia, né? Abra a Bíblia, a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 8. Eu acredito, enquanto você abre, que uma das vantagens para você tomar grandes decisões é você ter bons conselheiros. Você precisa ter bons conselheiros na sua vida. Eu sei que o principal conselheiro tem que ser o Espírito Santo, amém? Mas você pode se cercar de pessoas que têm sempre bons conselhos.
Nada impede você parar para ouvir pessoas e essa pessoa te ajudar a tomar uma decisão, porque decisão você toma toda hora. Se você sair daqui e descer para tomar uma água, você decidiu isso, ok, tudo bem. Você vai sair daqui e de repente você muda o trajeto com a sua família, você toma uma decisão de almoçar em outro lugar, você tomou uma decisão. Mas existem aquelas decisões cruciais na nossa vida, que afeta diretamente o seu destino, que afeta diretamente o seu futuro. Eu quero ler nessa linguagem aqui, porque essa daqui é diferente. Romanos capítulo de número 8. Versículo de número 5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Amém? Você conhece a história de Samuel? Quantos conhecem a história de Samuel? Levante a mão, deixa eu ver, você conhece a história de Samuel? Ok. Você sabe que teve um tempo na vida de Samuel, que Samuel é filho de quem? De Ana. Samuel ele foi consagrado, até porque Ana não podia ter filhos. Escuta essa, segura essa aqui, olha só. Ana não podia. E Ana tem um pacto com Deus, fala assim: olha, se o Senhor me der, esse menino vai ser teu. Se vier uma criança, vai ser tua. Deus concebe o milagre, vem Samuel. Samuel consagrado, ele passa a ter um tempo com o profeta Eli. Só que eu quero te atentar a uma pequena parte dessa história. Que quando Samuel está dormindo lá no templo, quem chama Samuel? Quem? Deus chama Samuel. Samuel, quem que ele pensa que é? O profeta. Aí ele levanta rapidamente. Sim, eu vou parafrasear, tá? Não sei se eu sou um bom ator. Sim, Eli, o que aconteceu? Não, mas filho, eu não te chamei. Eu não te chamei. Deita, vai lá, volta lá. Aí Samuel vai e volta. Aí Samuel pega um pouquinho mais no sono. Samuel. Ele levanta, ele corre lá. Sim, profeta Eli, fala. Mas filho, eu não te chamei. Tá tudo bem, volta, dormir, vai lá. Deita, descansa. Samuel vai e volta. Aí Samuel pega um pouquinho mais no sono. Samuel. Não, você já pensou se ouvir uma voz dessa? Vai ser sensacional, né? Samuel. Ele levanta, ele corre lá para o profeta, ele de novo fala: profeta, o que foi? O que aconteceu? Está tudo bem? Mas filho, eu não te chamei. Só que faz o seguinte, olha a dica, olha o conselho. Por isso que você precisa se cercar de pessoas que tenham sempre bons conselhos. Não tenta a sua jornada sozinha não, porque sozinha é mais difícil. Se cerque de pessoas que sempre tenham um bom conselho. Deus usa pessoas, amém? Deus fala através de pessoas. Só que tem um detalhe. Ele fala assim: faz o seguinte, volta para lá. E se você ouvir mais uma vez, você fala assim: pode falar, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Ele já havia sacado, percebido que Deus já queria ter um contato com Samuel. Só que tem um grande detalhe: Samuel não conhecia a voz de Deus naquele momento. E muitas vezes nós não conseguimos identificar a voz de Deus, porque nós não estamos sendo controlados pelo Espírito. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo controlados ainda por uma mente humana. E aí você não vai ouvir a voz de Deus. Uma decisão que você precisa tomar é ter uma mudança de mente. Porque eu não tenho dúvida nenhuma
que a melhor direção para a sua vida sempre vai vir do Espírito Santo. Só que para você acertar, você precisa passar por uma transformação na sua mente. Você precisa ter uma mudança de mente. Você precisa ter uma mudança de mentalidade. Porque o que a palavra de Deus está dizendo é que pode haver a possibilidade de sermos controlados pela natureza humana. Mas Tiago, eu aceitei a Cristo, Jesus mora no meu coração, eu vou para o céu, eu sou salvo. Ok, mas a salvação é um processo. Você precisa, como o apóstolo Paulo falou, eu perseverei até o fim, eu guardei a fé, eu combati o bom combate, a minha missão está cumprida. Entende-se que o quê? Que a salvação, ela é progressiva, e que o trabalhar de Deus é progressivo. Precisa haver desenvolvimento, precisa haver crescimento, precisa haver maturação, precisa haver transformação, precisa haver uma mudança de comportamento, precisa haver uma mudança de mentalidade, precisa haver uma mudança de pensamento, precisa haver uma mudança de relacionamento. E relacionamento você se desenvolve na intimidade, no caminhar, numa mudança progressiva. Você pode ter aberto o seu coração para Cristo, Ele pode estar morando em você, mas Ele pode não estar no governo da sua vida. Pode haver essa possibilidade sem sombra de dúvida, até porque Ele não é um impositor, até porque Ele não trabalha com ditadura. Você é meu e eu te controlo. Um exemplo disso são as crianças. Eu governo sobre a vida da Mariana e do Benício, mas nesse momento agora eu não consigo controlar os seus passos. Você pode estar, teoricamente, aberto ali com Cristo. Pode estar acontecendo de você não estar sendo governado por Ele. A palavra de Deus foi clara. Está aqui. Vou ler de novo com você. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo, olha só, de acordo, alinhado, conduzido, aliançado, correspondente, firme. Esses que vivem de acordo são sim guiados pelo Espírito. Amém? Glória a Deus por isso. Primeiro passo para você tomar decisões mais assertivas ou acertadas é você ter uma mente que precisa estar totalmente conectada com o Espírito de Deus. Precisamos entender que nós temos um Espírito. Precisamos entender isso, que somos Espírito, alma e corpo. Mas precisamos entender que precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Tudo certo? Vai lá, 1 Coríntios, nós vamos passear bastante hoje pela palavra. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Primeiro Coríntios, capítulo de número 2, a partir do versículo 11. Quanto ao ser humano, olha só, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Ponto. Olha aqui para mim.
Quando se diz, quando está relacionado à pessoa, ao ser humano, esse Espírito sabe tudo dele. Amém? O Espírito que está aí em você, ele sabe tudo sobre você. Vamos lá. Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Ponto. Há uma diferença muito grande aqui, em você ser guiado por você, e você ser conduzido pelo Espírito de Deus. Nós precisamos entender que o Espírito que está em nós, ele sabe tudo a respeito de nós. Deus também. Mas a partir do momento, olha que coisa linda, segura essa, igreja, olha que coisa linda. A partir do momento que nós nos abrimos para sermos governados pelo Espírito de Deus, nós passamos a entender o coração de Deus. Aí quando nós estamos alinhados a essa condição, nós oramos. Olha só, volta, rapidinho, 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 14, volta não, né? Vai para frente, perdão. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 15. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Ponto. Vamos lá. Olha isso aqui. Você pode prestar verdadeiramente um culto inteligente e racional para Deus, orando em espírito, priorizando o espírito e não a vontade da carne, porque muitas vezes a carne te conduz, é o que diz Gálatas, a carne ela sempre vai te conduzir para o lado contrário do que te conduz o espírito. Então existe a possibilidade de você orar à vontade de Deus. Então existe a possibilidade de você, a palavra está dizendo, orar de maneira inteligente. Existe a possibilidade de você declarar palavras em sã consciência, exercitando o teu espírito, porque se você exercitar as tuas emoções, a tua carne, isso vai lutar contra o teu espírito. Então existe a possibilidade de você deixar o seu espírito muito mais robusto, muito mais fortalecido, que vai te conduzir a orar à vontade de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Quando você foca no Espírito, quando você ora de maneira inteligente, quando você de fato tem consciência do que você está fazendo, sendo guiado pelo Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus está conectado com o teu espírito, você flui na vontade de Deus. O Espírito Santo conduz você, o Espírito Santo direciona você, o Espírito Santo esclarece as coisas para você, o Espírito Santo revela a boa vontade dele para você, porque o único receptor, a única maneira de você captar a vontade de Deus, a única maneira de você estar em sintonia com aquilo que Deus quer, a única maneira de você estar interligado com Ele, é pelo Espírito, não é pela carne. Aí você na carne quer tomar decisões que são acertadas. Você não vai tomar decisões acertadas vivendo na carne. Você vai tomar decisões acertadas, você vai escolher a melhor opção quando você estiver conectado com o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Isso nos chama para uma responsabilidade. Porque imputamos a Deus, muitas vezes, os resultados das nossas decisões. Cobramos dele algo
que ele não teve participação. Exigimos dele algo que ele não teve intervenção. Procuramos uma resposta dele onde ele não teve participação. Porque você não agiu direcionado, guiado, conduzido, preparado pelo Espírito de Deus. Nós não estamos falando, como falamos há pouco, nós não estamos falando de que vamos acertar tudo. Talvez não essa é a palavra, né? Não vamos acertar tudo, mas podemos errar menos. Seria mais inteligente falar assim. Não vamos acertar tudo, mas de repente a gente pode errar menos. Queridos, o que seria do destino de um povo se Samuel não tivesse ouvido a voz de Deus quando ele foi ungir Davi? Porque todos os irmãos estavam ali, os filhos de Jessé estavam todos enfileirados ali. E Samuel falou: você vai ungir o próximo rei de Israel. Deus falou: você vai ungir o próximo rei de Israel. E ele vai. Não é esse, 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 não é esse. Acabou, Jessé? Zerou? Todos os teus filhos estão aqui? Não, tem um lá, cuidando das ovelhas lá. Ou seja, tem mais um, mas ele está lá no campo. Os mais fortes estão aqui, os que realmente têm habilidade para tal coisa, os que podem realmente exercer muito bem essa função, estão aqui. Manda chamar Jessé. E quando Davi chega, Deus fala: é esse. Talvez falaram para você: não é você. Mas aí você ouve: sim, é você. Contra tudo, contra todos, mas com Ele. Ponto. Ó, ponto. É esse. Amém? O que seria de um povo se não fosse Samuel ouvir a voz de Deus? Mas você lembra que Samuel um dia não ouviu a voz de Deus? Ei, teve um dia que ele não discerniu. Ele era muito novo. De repente você é novo na caminhada. De repente você está começando uma caminhada, uma jornada com o Pai. Mas Samuel foi desenvolvendo. Posso te dizer algo? Você consegue desenvolver a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Amém? Desenvolva a sensibilidade. A sensibilidade. A sensibilidade. Mas você só vai desenvolver a sensibilidade vivendo no Espírito. Você só vai conseguir avançar ouvindo o Espírito. Você só vai conseguir discernir a voz de Deus. Só vai haver identificação quando você estiver no Espírito. No Espírito. No Espírito. No Espírito. É fácil? Muito provável que não. Porque nós estamos ainda neste mundo sujeito às tentações do mundo. Elias também estava sujeito, diz a palavra. Mas existe a possibilidade de desenvolvermos essa sensibilidade e sermos conduzidos por essa voz, a voz que um dia falou com Samuel, a voz que um dia falou com tantos outros. Como que Moisés conduzia. Até hoje não encontraram o corpo de Moisés. Muito provavelmente esse homem tenha sido arrebatado pela sensibilidade que ele tinha com Deus.
Provavelmente. Relacionamento. Dentre outros homens. Queridos, tomar decisões é uma responsabilidade muito grande. Mas existe a possibilidade de tomarmos decisões acertadas. As decisões de hoje, elas podem mudar definitivamente o seu destino, o seu futuro. As decisões de hoje podem proporcionar a você novos resultados, novos frutos, você colher outros resultados que até hoje talvez você não tenha colhido, baseado em decisões de qualidade. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 2 Timóteo, já estou terminando, 2 Timóteo, capítulo de número 1, a partir do versículo 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor, e nos torna prudentes. Posso dizer uma coisa para você? Posso falar algo para você? A palavra de Deus aqui acabou de nos revelar. Talvez você tenha uma outra linguagem aí, mas a essência ela é a mesma. Algo o Espírito de Deus também faz em você, quer te dar coragem. A Bíblia diz que o Espírito, ele não nos torna medrosos. Tudo bem, uma parte famosa, né, da palavra de Deus, quando Deus tem um encontro com Josué, quando Deus fala com Josué, melhor dizendo, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, como eu fui assim com o seu líder chamado Moisés, assim eu serei contigo. Ou seja, Deus chama Josué para uma responsabilidade, um compromisso. Você precisa ser corajoso. Eu sei que a palavra de Deus fala que nós temos que ser prudentes, mas prudência não significa passividade. Prudência não significa medo. Prudência não significa aquele receio maléfico, que ao invés de projetar você, retrai você. A palavra fala que o Espírito desperta em nós coragem, não loucura. Não loucura. Nós falamos há pouco que Deus pode usar homens, mas como eu sei que se um homem tem me direcionado, baseando-se na palavra de Deus ou na vontade de Deus? Como que eu sei que às vezes a voz de uma determinada pessoa, um homem ou uma mulher, como que eu vou saber? Como que eu consigo discernir isso? Uma das vertentes para eu começar a discernir isso é entender que se esse conselho vindo através de um homem, de uma mulher, de uma pessoa de Deus, está totalmente ligado à palavra de Deus. Todo conselho que chega para nós, nós temos que entender se nós vamos retê-lo ou não, mas para reter tem que estar aliançado, conectado, precisa haver a conexão com a palavra de Deus, tanto um conselho quanto uma profecia. Se sai desse quadrante, rejeita. O conselho e a palavra tem que estar de acordo com a palavra de Deus, amém? Que aí você não vai errar. Vamos lá. O Espírito de Deus desperta a coragem. Você vai precisar, em algum momento, aplicar coragem nas suas decisões.
Em algum momento você vai precisar decidir com a coragem também, direcionada pelo Espírito, mas você vai precisar ter coragem. Fala para mim, Noé, ele teve coragem de fazer a arca ou não? Não tinha chovido. Vai cair água do céu. É louco. Tá doido? O que esse cara tá fazendo? Olha que maluco. Isso aí tem 2, 3 parafusos a menos. O que é isso? Você acha que ele não ouviu? Você acha que ele não ouviu? Mas ele teve coragem de corresponder com a vontade de Deus, porque ele estava conectado com o coração de Deus. E às vezes somos omissos nas nossas decisões, porque nos amedrontamos diante da vontade de Deus, ao invés de agirmos e avançarmos mediante a vontade de Deus. Você vai falar que Abraão na época não teve coragem. Sai do meio da tua parentela. Eu não estou falando aqui para você abandonar sua família, pelo amor de Deus. O pastor falou, pelo amor de Deus. Não estou para você abandonar, nem fazer um barco, tá? O pastor falou que eu não ia ter que fazer um barco. Não tem que fazer barco, a não ser que ele fale. Olha lá. E aí? Paulo não teve que tomar uma decisão violenta, corajosa, da maneira que ele se comportava antes do cristianismo, antes de ser transformado e de ser tocado a caminho de Damasco? Ou você acha que foi fácil ele tomar aquela decisão de ir contra a cultura que ele vivia, os princípios que ele respeitava, as pessoas com quem ele andava e que ele mandava? Paulo era líder. Paulo mandava, mata, tem que matar, vai lá, tem que ir, corta, tem que cortar. Aí de repente ele tem um encontro com Cristo vivo, e foi tão forte esse encontro que ele ficou cego pela luz, e aqueles que estavam com ele, ninguém estava entendendo o que ele estava vendo, uma experiência ali particular. Você acha que ele não teve coragem? Ô igreja, nós precisamos ser corajosos para corresponder com a vontade de Deus. Nós precisamos ter iniciativa. Não podemos ser amedrontados pelas iniciativas do mundo. Nós precisamos ter um comportamento. Quem eram os gaditas? Homens armados com escudo e lança. Eles iam à frente abrindo o caminho. Eles corriam, eles eram rápidos, eles eram ágeis, eles eram agressivos, no bom sentido da palavra. O rosto deles era como o rosto de leão. Esses eram os gaditas que iam abrindo o caminho. Hoje somos uma igreja, muitas vezes, que eu estou falando de uma maneira geral, passiva, medrosa, estagnada, acomodada. Mas Deus nos chama para sermos ousados e tomarmos decisões que podem mudar o futuro de uma geração. Agora você vai falar para mim, pelo amor de Deus, por favor, somos orientados aqui a não falar de política, de partido, porque você tem a sua decisão, mas só quero falar, eu preciso pontuar isso, porque se trata da maior autoridade hoje no nosso país. Que agora você sabe, querendo você, gostando dele ou não, você sabe que ele tem uma mulher ao lado dele que ora, meu irmão, que paga um preço. Você sabe disso. Você sabe disso. As decisões que estão sendo tomadas, essa aliança novamente com Israel. Você vai falar que Deus não tem negócio nisso. Precisava de alguém corajoso para peitar muita gente, querido. É Deus mexendo na nação brasileira. É Deus mexendo na nação brasileira. Só que a igreja está rouca. Nós precisamos ter coragem, tomar a decisão de sermos corajosos. Só que às vezes a gente pensa que a coragem é falar para 200.000 pessoas. Não teria nenhum problema em relação a isso. Mas a gente precisa ter coragem de falar aonde nós estamos, aonde Deus nos coloca,
e não temos a iniciativa e a coragem de falar, correspondente e alinhado o Espírito Santo de Deus com o nosso espírito, e a gente libera nós liberamos aquela direção através da coragem. Deus não faz parede e meia com o diabo, meu amado. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Poder de decisão. Poder de decisão a igreja precisa ter. A igreja tem poder. Foi dada uma autoridade para você. É que ainda continuamos entendendo que a igreja é só o coletivo. É também. Mas a igreja é você. A igreja sou eu. A igreja somos nós. A galera está ali na UEL agora. Você acha que nós estamos sujeitos a nenhum ataque ali? Ô Renan, onde que foi aquele vídeo que você postou, aquele monte de policial entrando na igreja, levando, prendendo todo mundo? Argélia. Entraram uns homens lá e foi pegando todo mundo, saqueando todo mundo. Graças a Deus estamos num país, temos a liberdade, né, ainda de andar, como fala com a Bíblia, debaixo do braço, né? Mas tem países que não. Só que foi uma decisão daquele povo estar adorando, como um dia Estevão, lá atrás. Decisão. Sabe qual é a verdade? Ou você é ou você não é. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ou vamos ou não vamos. Você toma uma decisão de estar alinhado, conectado, desenvolvido nele, porque aí você será instruído, você será inspirado a tomar decisões, e decisões que afetam diretamente o nosso destino. Amém, igreja? Estamos entendidos? Aleluia, 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 aleluia. Querido, e na simplicidade do Evangelho, na simplicidade do Evangelho, na simplicidade, a gente não precisa inventar a roda novamente, a gente não precisa enfeitar o pavão, nós não precisamos nada, é na simplicidade do Evangelho, é na simplicidade, errou, pecou, vacilou, entendeu que não foi a melhor decisão, querido, vá para o altar, a misericórdia vai te alcançar. Amém? Isso aqui não é para em nenhum momento colocar sobre você um peso, porque a palavra não nos orienta a colocar peso sobre as pessoas. A Bíblia diz que o meu fardo ele é leve, o jugo ele é suave, como diz em Isaías 10:27, que a unção ela despedaça com todo jugo. Não é o peso do Evangelho, ao contrário, não é o peso do Evangelho. Podemos chamar como responsabilidade do Evangelho, mas a palavra de Deus diz, Jesus falando, eu sou a porta, e quem entrar por mim, encontrará pastagem, você vai encontrar descanso. Você vai encontrar descanso quando você ouvir a voz de Deus. Quando nós, deixa eu me incluir, quando nós ouvirmos a voz de Deus com mais, não sei se eu posso colocar com naturalidade, mas com mais frequência, com algo que passa a fazer parte dessa cultura, nós vamos encontrar descanso, porque a palavra de Deus nos traz esse refrigério. A palavra de Deus nos traz esse renovo, esse descanso. A palavra de Deus nos garante um fortalecimento. A palavra de Deus nos garante vida, não morte. Ele tem compromisso com a vida e não com a morte. Amém, amados?
Deus tem compromisso com a vida. Você já tem a vida eterna, ela já mora em você. A palavra de Deus, ela está em você. O que precisamos é estar cada vez mais sensíveis a essa atmosfera, a esse movimento de Deus, esse movimento, essa ação, esse comportamento do nosso Deus. Ele tem prazer em se relacionar conosco. Ele tem alegria nisso. Então, decisão está relacionado a esses pontos aqui que nós trabalhamos. Nós não podemos fluir do Espírito se nós estamos alimentando a nossa vida de maneira errada. Começa a nutrir o seu espírito. Começa a alimentá-lo da forma devida. Começa a trabalhar as suas decisões. Você terá muito mais facilidade para tomar essas decisões. Você será impelido a corresponder com o coração do Senhor. Você será conduzido, porque o Espírito Santo mostra, Ele fala, Ele revela. Amém? Ele revela. De repente você está prestes a tomar uma grande decisão. E aí? Minha sugestão, meu conselho: antes de tudo, se coloque de joelho no altar. Ouça o que Ele tem. Conecte o seu espírito. Samuel um dia não conseguiu discernir, mas teve um outro momento que ele conseguiu discernir. Teve um momento que ele não entendeu, ele correu para um lado. De repente você correu para um lado, mas você percebeu que não era a voz de Deus. Corrige, volta. Alinha, se coloca de novo e fala: Pai, eu quero ouvir tua voz. Ele pode falar com você através de sonhos. Ele pode falar com você através de profetas. Existem algumas maneiras que Deus pode se comunicar conosco. Deus já usou uma mula. Deus já usou situações inusitadas. Mas Ele continua falando. Ele continua agindo. Ele é o mesmo Deus, incorruptível, inabalável, soberano, Senhor, grande, mestre, gênio, majestoso, grandioso, glorioso, poderoso, o Deus do favor, o Deus da graça, a estrela da manhã, esse Jesus, esse Deus, o Espírito Santo, essa trindade. Você pode contar com eles qualquer dia, qualquer hora. Amém? É possível você tomar decisões acertadas, conectados com o Espírito. Glória a Deus. Se coloque em pé, em nome de Jesus.